Olá, estamos aqui em mais uma edição do Bate-Papo com Guilherme, uma edição especial, recebendo aqui na Casa Vermelha a ex-prefeita de Fortaleza, professora, deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores, Luiziane Lins. Bem-vinda, Luiziane, à Casa Vermelha. Obrigada, Guilherme. É uma edição especial desse bate-papo, no momento em que vivemos uma conjuntura muito desafiadora para a democracia brasileira, para o campo da esquerda, a perspectiva do julgamento do presidente Lula em segunda instância, agora no dia 24 de janeiro, e você está concluindo o seu primeiro mandato como deputada federal, representando o povo cearense, e pegou logo uma quadra extremamente desafiadora, né? O Congresso Nacional com a pauta de retrocessos inimaginável há 2, 3 anos atrás, quando você foi eleita deputada federal, e a partir desse enraizamento que você tem na luta do povo de Fortaleza, na luta do povo cearense, como é que você sente, como é que você avalia, compreende o momento político que nós estamos atravessando e qual seria a responsabilidade de lideranças como você do campo progressista? Bom, em primeiro lugar, aí, alô a todos vocês, a todos e a todas que acompanham o mandato do vereador Guilherme Sampaio. Guilherme é uma pessoa muito querida, né? Uma pessoa que eu tenho muita estima pessoal, além de política, muita admiração pelo trabalho dele, pela seriedade, pela coerência. E eu fico muito feliz em estar participando desse momento. E faremos uma bela dobrada como pré-candidatos, ele é deputado estadual, eu a deputada federal. Faremos uma bela dobrada em Fortaleza, eu acredito que chamando e agregando pessoas que querem, como nós, mudar o mundo e mudar o mundo para melhor. Eu costumo dizer, Guilherme, quando eu cheguei na Câmara, que eu acreditava no primeiro momento, com a eleição da Dilma ainda, que com muita dificuldade, né, a diferença muito pequena, eu dizia muito assim: pela primeira vez eu serei uma candidata de situação, porque eu era vereadora, era de oposição ao prefeito Juracy Magalhães. Eu, como deputada estadual, eu era oposição na época ao doutor Lúcio Alcântara, que era o governador do estado. Depois fui prefeita, nós fomos juntos, você inclusive como líder do governo, fomos tentar construir maioria na Câmara. Até aí tudo bem. Aí vou pela primeira vez como parlamentar federal, no meu primeiro mandato, sou situação. Então chego lá achando que ia ser bom estar na situação naquele momento, já que a presidente Dilma tinha ganho a eleição. Aí me dou logo de cara com a eleição de Eduardo Cunha. Ou seja, nós aspas, né, a situação teve uma derrota flagrosa com a candidatura do Arlindo Chinaglia em relação a Eduardo Cunha, que hoje a gente sabe muito bem quem é. Tanto é que está preso e saiu recentemente aí está para mais de 200 anos juntos ele e o Henrique Alves estão com juntando dá mais de 300 anos de condenação. Então, assim, o susto e o retrocesso, porque eu me lembro que foi o mais forte para mim, teve duas coisas muito fortes. Primeiro, que eu dizia muito que não adiantava se fazer uma eleição sem fazer uma bela reforma política. A reforma política foi feita, completamente diferente e desastrada e totalmente diferente do que se imaginava. E a segunda coisa muito marcante foi a aprovação pela Câmara da maioridade penal. Então, assim, foram 2 momentos de muito choque. Fiquei muito impactada com esse momento. Chegar na Câmara Federal, num governo que eu imaginava que nós éramos situação, e se deparar ainda sob a presidência da nossa companheira Dilma com esses 2 momentos. Então, foram momentos muito duros e que na hora que cheguei lá, me deparei com isso. E principalmente depois você passa pelo executivo, que você redimensiona muita coisa em relação ao legislativo. Acho que com você aconteceu também isso, porque de uma forma direta ou indireta, você participou do governo. Então acho que depois que você volta para a Câmara, depois que você ter vivido a experiência no executivo, né, você tem um olhar diferenciado, digamos assim, do parlamento para o executivo. E mesmo assim, acho que a gente conseguimos muitos avanços nessa conjuntura que eu digo, nós estamos assim, uma coisa meio pantanosa. Parece que quanto mais a gente se mexe, mais assim, se afunda. O Brasil está vivendo um momento de um pouco assim, pântano no sentido negativo do termo, assim, uma coisa que nós estamos mexendo em algo que a gente não sabe direito o que é, e à medida que se mexe, mais se aprofunda a crise, o retrocesso, o ânimo das pessoas, assim, de muita nebulosidade, digamos assim. E acho que diante disso nós conseguimos ser relatora da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher no Senado. Estou no 2º mandato dessa missão, isso tem sido importante.
Fiquei na Comissão de Desenvolvimento Urbano no primeiro ano de mandato. No segundo ano fiquei na Comissão das Pessoas com Deficiência. No ano passado fiquei na Comissão de Direitos Humanos, já que é um ano, um mandato em cada comissão. Também nós criamos a Frente Parlamentar dos Direitos da Juventude, né, que eu fui presidente durante 2 anos também. E apresentamos cerca de 11 projetos de lei, dos quais 2 projetos de lei foram aprovados pela Câmara e, para nós, motivo de muita alegria. É muito difícil, né? As pessoas não acompanham muito bem isso. Eu comecei minha militância na vida pública coordenando uma mobilização política no Congresso Nacional, liderando um movimento de pequenas escolas e creches, e era em torno da aprovação de um projeto de lei que alterava a lei do Simples. E aí foi que eu tive assim um mergulho na realidade do processo legislativo para compreender o quanto é difícil. Eu olhava lá, a gente conversava com a bancada federal toda. Então tem gente que assume o mandato, passa o mandato todinho, passa 2 mandatos, não consegue aprovar um projeto de lei lá na Câmara dos Deputados. São 513 parlamentares, tem a Câmara, tem o Senado. Se o Senado mudar, volta para a Câmara. Então é um processo legislativo bastante complexo. Há um acúmulo de projetos anteriores com temas correlatos, que se você apresenta um projeto naquela área, se apensa aquele anterior. Então é complexa a tramitação. E nesse primeiro mandato você já aprovou aí 2 projetos de lei, apresentou muitos. E eu queria te perguntar sobre um, especialmente, porque envolve uma área de militância comum nossa, que diz respeito ao combate à homofobia, né? Então se apresentou um projeto de lei que ficou conhecido como Lei Dandara, né? Que partiu dessa situação terrível que nós vivemos no Ceará no ano passado, muitos casos de homicídios de travestis aqui no Ceará, e logo no início de 2017 a morte bárbara da Dandara, e que gerou essa iniciativa política contra o LGBTcídio. Explica um pouco o que é o projeto de lei Dandara, em que pé está isso lá no Congresso. Bom, o projeto de lei Dandara, ele tem tido uma repercussão internacional e a gente compreende muito bem o porquê. O Ceará está despontando, infelizmente, como um dos campeões brasileiros, é o segundo estado, em assassinatos da população LGBT, em especial travestis. Então a lei Dandara vem num momento importante porque assim, tem muita gente que ainda tem dificuldade de entender o que é o projeto de lei que criou o feminicídio, ou seja, foi sancionado pela presidente Dilma, que diz respeito ao assassinato de mulheres pela sua condição de mulher. Tem muita gente que ainda diz, mas é um homicídio, é um crime comum. Não é um crime comum. Só para você ter uma ideia, nessa comissão que eu acompanho, com essa comissão mista Câmara e Senado, uma pesquisa de 2016 apontava que no Brasil 13 mulheres são mortas por ano. Aliás, desculpe, por dia. Dessas 13, 7 são pela condição feminina, pela condição de serem mulheres. E 6 pela chamada violência urbana comum, convencional, que homens e mulheres estão submetidos. No momento que você qualifica como feminicídio, você está dizendo que aquele crime ele está sendo feito, ele está sendo praticado pela condição da mulher. É a mesma coisa o LGBTcídio, que a lei Dandara, ela traz a tipificação e a qualificação como crime hediondo de um crime que até então não existe qualificação. Se você for procurar nos dados das secretarias estaduais, das secretarias nacionais, do Ministério da Justiça, você não vai encontrar a tipificação de alguém que matou, até agora mesmo, nós fizemos audiência pública na Assembleia, até nesse momento, o promotor do caso disse que até agora não conseguiu provar que o crime foi praticado pela condição de travesti, mesmo traduzindo as palavras que os assassinos, que os homicidas disseram para ela antes de cometer o brutal assassinato, depois de espancamento, etc. E tal. Então, a lei Dandara, o LGBTcídio, eu acho que vai ser uma pauta importante. Não vai ser fácil passar, né? Mas como a gente diz, eles passarão, nós passaríamos. Então, espero que você falava aí do projeto de lei. Por exemplo, tem uma deputada federal extraordinária, que é do PT, do nosso partido, que é a Maria do Rosário. E a Maria do Rosário estava, uns 2 meses atrás, comemorando um projeto de lei que finalmente tinha ido para o plenário e tinha sido aprovado dela. E eu tive a curiosidade de perguntar, ela estava tão feliz, ela estava tão emocionada, que eu disse assim, ô Rosário, quanto tempo tu apresentou esse projeto de lei? Ela disse, 15 anos. Ou seja, ela poderia não estar lá mais para poder ela ver o projeto de lei finalmente sendo aprovado. O que acontece é isso, você apresenta um projeto de lei, você sai, outra pessoa não leva adiante. E nós tivemos
Nós tivemos a sorte e também de ficar cutucando, 2 projetos foram aprovados, só para título de informação, um que a gente coloca o Antônio Conselheiro como um dos grandes heróis da pátria, tendo em vista tudo que aconteceu, Canudos, essa coisa do esquecimento mesmo, que muita gente ainda promove em relação a uma liderança e ao mesmo tempo uma organização popular, como foi o caso de Canudos. E também tivemos aprovado a chamada na Câmara, foi para o Senado agora, deve voltar para a Câmara, o que a gente intitulou de Lei Lola, a partir de uma professora que escrevendo no seu blog foi violentamente atacada. Ou seja, nós delegamos à Polícia Federal a tarefa, a incumbência de investigar crimes de misoginia na internet, porque são coisas muito novas que ainda a legislação ela não ampara, não prevê. Portanto, esses 2 projetos foram aprovados, aí nós temos 9 projetos tramitando, dentre eles a Lei Dandara, que é exatamente o que? Qualifica o LGBTcídio como crime hediondo. Com isso, a gente espera, de fato, que esses crimes não fiquem invisíveis, porque a questão da Dandara, ela só foi à tona e ela só virou o mundo e ela só está pautando esse debate porque nós tiveram imagens terríveis, dramáticas de lá. Porque como a Dandara foram tantas, inclusive a travesti Érica, que foi jogada do viaduto da Avenida José Bastos por um bando de irresponsáveis, preconceituosos e criminosos. Luziane, essa tua experiência primeira na Câmara Alta, né, na Câmara dos Deputados, teu primeiro mandato como deputada federal, se dá numa conjuntura extremamente desafiadora, como você falava, não dá para você imaginar o que seria, né, o ambiente que você desempenharia o primeiro mandato como deputada federal quando foi eleita, né? Eu estava rindo quando você estava falando, querendo rir aqui, porque eu lembrando de quando eu fui eleito vereador e você prefeita, que eu imaginava o contrário, né? No começo da campanha, muita gente não apostava e você muito firme e ganhou Fortaleza, né? Provou que era o momento de Fortaleza eleger alguém que expressasse aquilo que você trazia, que era o resgate do afeto pela cidade. Foi uma experiência muito forte que nós vivemos juntos. Te agradeço muito pela confiança que teve no meu trabalho lá na Câmara como líder do teu governo, mas eu achava que ia ser oposição no começo da campanha e virei líder de governo. Então agora que eu estou fazendo um mandato que eu achei que eu ia fazer no primeiro, né? Sim. Que é um mandato de oposição organizada, que é a partir da Casa Vermelha, etc. Mas eu dizia para ti que você desempenha esse mandato numa conjuntura que 2, 3, 4 anos atrás seria impensável, né? Você falava da violência contra a mulher, do machismo, da cultura do patriarcado, e o golpe se deu também por conta disso. Sem dúvida nenhuma. Que era uma presidenta, porque era uma mulher. O tipo de ataque feito à presidenta Dilma eram típicos dos ataques que, evoluindo, redundam nessa violência exacerbada que ceifa a vida de milhares de mulheres em função do machismo, do domínio, né, do masculino sobre as mulheres. Então tem uma relação entre esses conteúdos da tua vida pública, da tua militância, né, e o pano de fundo, os valores que sustentam o golpe e sustentam esses retrocessos democráticos. O que é que você acha que vai acontecer a partir daqui e como é que você está sentindo essa reação que está pipocando, né? Nas últimas semanas, acho que já milhares de comitês populares em defesa da democracia e do Lula. Como é que você está vendo aí essa preparação, né, para o processo eleitoral, com as ameaças que se colocam a eleições livres, né, com a hipótese, a tentativa, né, de tirarem o Lula da campanha? Enfim, qual é a tua avaliação do que vem pela frente? Bom, primeiro, para a gente ver o que vem, a gente precisa entender o que foi. Em primeiro lugar, é importante a gente compreender que há uma avaliação de que esse golpe começa a ser organizado a partir do momento em que o PT ganha as eleições da Prefeitura de São Paulo. Em pleno estado, governado há anos pelo PSDB, Lula consegue, naquela conjuntura difícil que foi aquele ano, consegue em 2012 eleger Fernando Haddad. Aí acende o sinal vermelho para o status quo do país. Depois disso aí, Dilma, novamente eleita. Depois, certamente, Lula mais 8 anos. O que acontece? Com tudo isso, o país, num processo crescente de economia, o país praticamente, chegamos ao patamar do chamado o pleno emprego. O país descobre que aí foi onde pegou mais o pré-sal. Você imagina um gigante como o Brasil se empoderando, crescendo,
e ao mesmo tempo descobre uma camada de petróleo que você sabe que até hoje o mundo guerreia por petróleo. Inventam mil desculpas os Estados Unidos para invadir onde tem petróleo. Venezuela é a próxima mira deles. E por aí vai. Então você imagina todo esse empoderamento do país sendo visto de fora. Então se começa a planejar o golpe aqui. E aí uma série de coisas, inclusive equivocadas do nosso governo no começo. Você sabe que eu votei contra o ajuste fiscal, eu era contra, achei que aquilo ali não tinha... Você assim, quando você se elege, no caso da Dilma, eu chamo de, quem trabalhou com pesquisa sabe disso, chama de capital político neutro, porque assim, foi quase, a diferença foi tão pequena que não tinha um capital político para ser utilizado. Você precisava ganhar capital político, depois você ia conversar, dialogar com as pessoas sobre o que viria. De imediato houve ajuste fiscal em cima das pessoas que menos podiam, então foi um erro do nosso governo. Aí você já pega uma burguesia que já disse logo quando teve a eleição, o Aécio já disse que ia entrar contra o resultado do processo eleitoral. A burguesia pela primeira vez não cumpriu as regras democráticas, até vinham cumprindo, aceitando os resultados eleitorais, dessa vez. Então assim, foi uma soma de fatores. O que vai vir para frente? Porque é importante, Guilherme, as pessoas compreenderem porque assim, isso não aconteceu do nada. Isso daí não foi uma coisa assim de atabalhoada. Só não está sendo pior porque os golpistas são trapalhões. Eles se atrapalham toda hora, eles fazem besteira toda hora, uma parte deles já está preso, a outra deixou não sei de quê, e por aí vai. Então assim, você tem porque assim, é importante que as pessoas compreendam isso. Para o status quo, a quem manda no mundo, não vou nem dizer nível de Brasil, que não é mais, eu gosto de Brasil só, tudo é globalizado. Para os donos do mundo, não importa quem faça as reformas. Se quem vai fazer a reforma é Rodrigo Maia, se é o Temer, se é o Aécio, não importa, importa que elas sejam feitas. Eles estão ali meramente porque eles estão conseguindo ainda ter o quê? Algumas estruturas, e aí eu participei de uma reunião que eu achei muito interessante, uma fala do Genuíno, que ele disse o seguinte, ele disse, as instituições que nós não democratizamos porque a gente achava que elas tinham que ser independentes e fortes, são as instituições que se voltaram contra nós. Então assim, houve uma conjunção de coisas que chegou a eles, a hora é essa. Construíram a maioria parlamentar, a gente sabe hoje em dia quantos o Cunha não financiou para dar esse golpe. Então isso assim, não foi uma coisa que veio do nada. Só que a gente não, quando você dispara um processo, você não sabe, processo é processo. Você sabe como começa, você não sabe como termina. Então o que eu estou esperando agora? Estou esperando que as pessoas compreendam que na verdade foi uma grande jogada com 3 eixos muito claros: judiciário, imprensa e Câmara Federal, um golpe parlamentar foi dado e sustentado, né, nesse âmbito, com o claro projeto de acabar com o empoderamento do povo brasileiro, com a autonomia, digamos assim, o empoderamento que eu digo em todos os aspectos, interromper esse processo. Lula, né? Porque o empoderamento, eu não falo nem dele financeiro não. Quando as pessoas começam a compreender as coisas, elas ficam empoderadas. E é um empoderamento que não tem volta. Quando você começa a compreender as coisas, quando você se torna dono de si mesmo, no sentido de pensar, no sentido de você entender a realidade, isso não tem volta. Então assim, estava acontecendo isso. Por que veio a portaria do trabalho escravo de novo? Por que começou-se a quebrar todos os direitos trabalhistas conquistados no Brasil, que foi luta de décadas e décadas, e que o Lula foi um dos principais articuladores dessa luta pelos direitos trabalhistas? Então acho que o que nos resta agora? Acreditar no povo. Diante de tudo isso, que o povo compreenda, apesar das dificuldades. Hoje nós temos essa questão das redes sociais que ajudam, porque o que a grande imprensa não diz, e até o que ela mesma esconde, muitas vezes ela, para não levar um furo do outro, para não falir, ela vai e bota. Ou seja, nós temos hoje outros canais para dizer as coisas. E eu acho que é apostar que o povo vai entender que a motivação do golpe foi puramente para... O golpe, inclusive eu participei de um diretório nacional, onde a Dilma foi uma das palestrantes da mesa. Eram os 2 advogados do Lula, uma moça, um rapaz, são advogados, e a Dilma. E ela ia falar sobre a terceira fase do golpe. A primeira fase foi tirar, ou seja, o golpe parlamentar, o impeachment. A segunda, o pré-sal, que foi imediatamente o que eles fizeram. Aí depois veio a reforma trabalhista, veio não sei de quê, e aí por aí vai. Mas a terceira fase do golpe agora é impedir a candidatura do Lula, candidato a presidente da República. Até porque não faria sentido o ciclo golpista, não se encerraria se fosse com o Lula voltando. Até porque golpe não se dá pela metade. Por isso nós estamos muito preocupados e ao mesmo tempo com muita vontade de lutar. Eu acho que o povo brasileiro
Esse talvez fosse o que precisava para o povo brasileiro dar uma sacudida e compreender que essa questão é eminentemente política. Nós estamos diante do que nunca se devia ter alguém ter pensado que acabou, se chama luta de classe no Brasil. E nós vamos ter que ganhar essa luta. Você vai a Porto Alegre acompanhar o Lula? Vou, estarei lá dia 23, 24 lá e 25 a Executiva Nacional já se reúne para tomar uma posição a partir da decisão que foi tomada. Vamos todos a Porto Alegre, pode botar lá Camburão, pode botar lá o que for, mas nós vamos lá com nossas bandeirinhas, nós vamos lá fazer a história, porque nós estamos precisando dar uma força para esse companheiro que é o nosso camarada, nosso líder maior, que é o presidente Lula. Bom, e para você que não vai a Porto Alegre, né? Você que está aí perto, vá, né? Vou para Porto Alegre, tchau! Bom, mas para você que não pode ir para Porto Alegre, tchau, em praticamente todas as capitais brasileiras, em muitas cidades do interior também, haverá atos no dia 24 e aqui em Fortaleza especialmente, no centro, haverá um grande ato de solidariedade ao presidente Lula e de denúncia das estruturas e de servidores do Poder Judiciário em torno de um projeto político, como disse a Luiziane, visa interditar, né, ou até aqui foi bem sucedido em interditar provisoriamente esse projeto popular, democrático, soberano. É importante isso que o Guilherme está dizendo, gente, porque assim, de qualquer maneira se manifesta no dia 24. Eu particularmente estou indo porque a orientação nacional é assim, só quem tem tarefa no dia 24 que deve estar lá. Ou seja, eu porque sou membro da Executiva Nacional, e vai ter reunião sistemática, vai ter reunião permanente durante todo o processo de julgamento, mas assim, se manifeste de qualquer maneira, para a rua, bota um pano vermelho, bota uma bandeira no carro, de qualquer maneira é fundamental que o povo brasileiro dê o recado e diga que até agora o grande desespero dessa justiça parcial que nós infelizmente estamos vendo é exatamente não ter provas contra o presidente Lula. Bom, então tá dado o recado, dia 24 todas as manifestações e até lá tem uma estratégia que está aí bombando em todo canto, né? Todo buraco que eu vou aqui em Fortaleza, no interior, semana passada eu fui em Caucaia, Elisiane, são pessoas criando comitês na sua casa, né? Ou coloca um bannerzinho lá com a foto do Lula, ou faz seu cartaz, reúne lá a família, reúne os vizinhos. Isso dos últimos 15 dias, eu fui assim a muitas reuniões, Fortaleza, região metropolitana, e a gente está recebendo notícia do interior também, as pessoas criando comitês populares em defesa da democracia e do direito do Lula ser candidato a presidente. Nós temos informação de pesquisa aqui no Ceará que damos 69% de intenção de votos para o presidente Lula. E em Fortaleza, 59%. Ou seja, o povo já está lá na frente. Está lá na frente, né? Então, é organizar essa resistência. É o momento do protagonismo agora é da resistência popular. É preciso que cada um compreenda que o que vai barrar esse processo de retrocessos é a disposição de cada um, de cada uma, de exercer esse papel político, né, de resistência e de resgate de uma perspectiva de um projeto popular, de um projeto democrático, de reativar as utopias que nos movem a vida toda para militar em torno de uma sociedade igualitária, em torno de uma sociedade justa. Isso está nas suas mãos. Você que acompanha as nossas redes, que compartilha, que comenta, as redes da Luiziane, vocês vão nos ver muito juntos esse ano nessa militância. Não é isso, Luiziane? Na campanha também. Então, faça a sua parte. Vamos aí construir a resistência democrática. Muito obrigado aí, Luiziane, por essa edição especial do nosso bate-papo aqui na Casa Vermelha. Curta, compartilhe, comente, nos ajude a criar esses canais. E vamos eleger Guilherme deputado estadual, que está na hora, tá? E Luiziane Federal. Um abração, valeu.